Lição da Escola Sabatina 6, segundo trimestre de 2025. Na leitura da semana temos em Isaías 1, onde Deus fala: criei filhos e os fiz crescer, e eles se revoltaram contra mim. Ele dá a entender nessa passagem que animais têm mais entendimento que o povo. Animais, eles seguem o instinto que foi dado por Deus. Enquanto o ser humano, ele está abrindo mão do seu instinto para poder viver o que o mundo vai ensinando para ele, vai se acomodando nas facilidades e nos prazeres do mundo. Nessa passagem também fala que toda cabeça está doente, e hoje a gente vê que as doenças no mundo, elas estão muito mais na cabeça do que no restante do corpo. E fala aqui que o corpo está cheio de feridas, né, que as pessoas estão cheias de feridas que não foram limpas. E hoje a gente vê a questão dos traumas, da necessidade de ressignificar esses traumas, que é o quê? É você mexer neles, você entender eles e então transformar eles em adubo para a vida. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que têm traumas lá da infância e que usam aquilo para poder acabar com a sua vida, né? Fica morrendo ali viva. E é importante a gente olhar isso, abrir essa ferida lá do passado para poder limpar ela, para que então ela possa cicatrizar. Deus está farto do que fazemos por fazer, por mera obrigação, sem amor a Ele. Ele se cansou das ofertas vãs, das reuniões da igreja onde as pessoas vão só por ir, das festividades, até o sábado que Ele instituiu para si. Ele está farto das pessoas que guardam o sábado por guardar, mas não por amor a Ele, não por lembrança de tudo que Ele fez. As orações dessas pessoas, elas não são ouvidas, né? Então essas pessoas, elas são consideradas más por Deus, né? Porque elas fazem as coisas por fazer, elas não têm Cristo no coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pois a palavra de Deus fala que essas orações dessas pessoas não serão ouvidas. Em Hebreus 10, vimos que Deus não quer outro sacrifício, além da entrega de nós mesmos para a sua obra, para fazer a sua vontade, a vontade dele. Nessa passagem, ele remove o primeiro, que é o sacrifício de animais que tinha antigamente, a morte dos animais, pelo segundo, que é o sacrifício do nosso corpo. E quando a gente fala o sacrifício do nosso corpo, a gente está falando em abandonar as nossas vontades próprias, a vontade lá de Isaías, né, de fazer a vontade do mundo, de se deixar levar para o mundo, para fazer a vontade dele, para se permanecer limpo, para que a gente possa ter comunhão com ele e fazer a vontade dele. De não se deixar dominar pelas coisas do mundo que são contrárias a Deus. Assim como Cristo fez por nós, né? Quando Cristo morreu na cruz, ele mostrou que ele era capaz de vencer a morte, assim nós somos também. Em Êxodo 12 fala sobre a instituição da Páscoa. Em 1 Coríntios fala do pão sem fermento, que devemos ser nós, né? Nós devemos ser puros, sem a contaminação do mundo, sem querer se engrandecer pelo que o mundo nos oferece, ser puros naquilo que Deus nos fez. Em Ageu 2, fala que a glória do segundo será maior que a da primeira. É a questão, quando nós nos entregamos à vontade de Deus, nós estamos agradando muito mais a Deus do que com os sacrifícios que era feito antigamente. Porque os sacrifícios, ele usava do sacrifício para que a gente pudesse ser perdoado. Mas a partir do momento que a gente usa nós mesmos para nos perdoar, a gente alcança muito mais amor e prazer em Deus. Em Isaías 6 fala sobre a purificação dos lábios com fogo. Então nós precisamos aprender a purificar o que sai da nossa boca também. Tem até uma passagem que fala que o que mata não é o que entra na boca, é o que sai dela. E em Apocalipse 4 fala da honra que os anciãos dão a Cristo, a Deus. O comentário de Ellen White fala que o sacrifício sacerdotal foi transferido do templo terrestre para o templo celestial. Mas apesar de Cristo ter subido aos céus, ele não nos deixou só.
Ele deixou o Santo Espírito. E é esse Espírito Santo que mantém a comunhão nossa com Ele. Então Deus não nos deixou sozinho, né? É esse Espírito Santo que não permite que a gente sofra, que nos aproxima de Deus. Assim como na época do Egito, o sangue do cordeiro sacrificado, passado nos umbrais dos portais dos israelitas, salvaram eles da morte que ia passar. Hoje, quando nós aceitamos o sangue de Cristo derramado por nós para nos salvar na cruz, nossos lares também são guardados, são protegidos da morte. Ellen White também fala que só há poder nesses cerimoniais simbólicos quando a pessoa ela realmente está entregue a Deus, quando o coração dela, quando ela sente verdadeiramente em Cristo como o seu Salvador. Ir à igreja, fazer festividades, fazer a obra de Deus, ser um líder na casa de Deus, mas não ter o coração cheio dele, não fazer dessa obra uma obra que é para Deus, isso não vai agradar a Deus. É só um simbolismo sem coração. A morte de Cristo em forma humana destruiu aquele que tinha poder sobre a morte, devendo ser o nosso exemplo, né? De que nós também podemos vencer a morte, não a morte física, porque a carne a carne é pó e ao pó voltará, mas vencer a morte espiritual, né? Porque o espírito ele pertence a Deus. Então, a morte de Cristo nos ensina que nós também podemos vencer essa morte espiritual.